Paz, Shalom. Louvado seja Deus por esse dia lindo. Shalom do nosso amado Jesus, sempre. A árvore inteira aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra você. Já tiraram todas as frutas dela. É uma árvore de fruta, não sei se é maçã ou outra fruta, mas enfim, vamos lá. Aqui nós viemos para eu vim aqui para dar continuidade na leitura de João, ok? Dar continuidade na leitura de João, hoje capítulo 13. Capítulo 13 de João e segunda parte, ok? Evangelho de João é uma bênção, um livro maravilhoso. Vem conosco, Jesus ajuda a gente a entender a Bíblia. Então vamos lá. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, é uma continuidade. Deus enviou seu Filho. Quem recebe o Filho dele, recebe Deus. Ok? O Filho enviou os discípulos. Quem recebe os discípulos de Jesus, recebe Jesus. É a ordem. Foi assim que foi feito. No cristianismo é assim. Se você conhecer um outro método, não é do cristianismo. Ok? Então ele fala, quem recebe, ele falou ali várias vezes, falou para os judeus, o Pai me enviou e vocês não me aceitam. Vai vir um no próprio nome da pessoa que não é o Pai que enviou e vocês vão acreditar nela, que vai ser o falso Messias, né? Então, continua lá. Então, o Senhor Jesus sempre falava, eu fui enviado do Pai, o Pai me enviou. Aquilo que eu falo é o que o Pai me mandou falar. O Senhor Jesus estava sempre alertando. Os apóstolos falaram, o pastor João falou, quem tem o filho tem um pai. Mas se não tem o filho... Ai, um mosquito aqui me mordendo, gente, porque eu tô aqui no mato, tem mosquito, né? Também é coisa de verão. Mas quem não tem o filho, não tem o pai. Essa é a ordem. Depois que Cristo veio, a ordem é essa. Tem um filho, tem um pai. Ok? Vamos continuar. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então aqui, o Senhor Jesus, ele já estava na mesa. E ele estava dando instrução aos discípulos. E o Judas estava ali presente. O Judas ficou todo o tempo do ministério do Senhor Jesus ali junto. Ok? Eu fico imaginando quando dividiu os discípulos de 2 em 2 e teve uma pessoa que foi com Judas. Mas os anjos do Senhor estavam juntos. O Judas, o Senhor Jesus lavou os pés do Judas. O Judas sentou na mesa e comeu do pão. Ok? Isso é só Deus para nos dar livramento. Só o Senhor. Vamos continuar a leitura. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ok? Então, gente, a primeira parte está por aí na página, mas tem, vai tudo também pro YouTube, ok? Eclésia Católica de Cristo, que eu esqueci de falar do canal Eclésia Católica de Cristo, porque fica tudo lá as lives. São evangelismo. Passa para pessoas que... Se você já conhece Jesus, já conhece a Bíblia,
Mas passa os vídeos para quem não conhece. Fala assim, olha, essa mulher mandou eu passar esse vídeo para você. Pronto. E Deus faz a obra em nome de Jesus, porque é a palavra dele. Vamos lá. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Assim, na frente, assim, inclinada a cabeça. Assim, não... Sabe quando você está perto do ombro, assim, de uma pessoa? Põe a cabeça, assim, no ombro, encosta ali. Porque ele queria que o Senhor Jesus falasse só no ouvido dele quem era o traidor. Então ele inclinou a cabeça no Senhor Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este. E Simão Pedro lá também, olha, pergunta aí pro mestre. Pergunta. Então aquele discípulo ali estava mais perto de Jesus. E o Simão, que era curioso, pergunta pro mestre aí quem é. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Na realidade, ele encostou assim, sabe quando você encosta na pessoa para a pessoa falar as coisas para você, sem que outro escute? Que foi assim. Aí ele perguntou, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado. Ok? Um bocado de comida. É como se fosse assim. É que vai entender melhor aqui um pedaço de pão, ok? É que bocado, essa palavra aqui na Itália tem também bocado. Eu acho esquisito quando eles falam fazer um bocado. Eu acho estranho, mas está na Bíblia. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Era o pão que era molhado. Na realidade, era uma erva que parecia vinho. Onde eles molhavam o pão, era um negócio das ervas. Tem que conhecer isso aqui na cultura judaica para saber. Eles tinham um caldo amargo que eles faziam, e eles molhavam o pão e comiam. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der bocado molhado. E molhando o bocado, e deu a Judas Iscariote Simão, filho de Simão. Judas Iscariote, filho de Simão. Então, o João, o discípulo que estava ali perto do Senhor Jesus, que perguntou, o Senhor Jesus falou para ele: presta atenção, aquele que for dar a comida agora vai ser essa pessoa. E aí, e após o bocado, aqui ó, Jesus respondeu: é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão, que era um pedaço de pão molhado nas ervas. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhes, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. Então, já tinha falado ali para o apóstolo que estava perto, que o discípulo estava perto dele, quem era. O Senhor Jesus pegou a comida e deu. Na hora, gente. Por isso que nós não podemos, meu Deus, livra-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. Na hora, é como se diz, a Bíblia fala que na hora o Satanás entrou na pessoa. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhes, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha
a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, o que acontece? Os discípulos ainda não tinham entendido que o Senhor Jesus naquele dia ia para a cruz. Eles não tinham entendido nada ainda. E quando Judas saiu, quem cuidava do dinheiro era o Judas. Quando Judas saiu, os discípulos achou que o Judas ia comprar alguma coisa para a festa que eles iam fazer no outro dia. Porque o dia da Páscoa era no dia que ia vir, não era naquele dia que eles estavam ali fazendo a ceia do Senhor. Que chama ceia do Senhor mesmo. As pessoas querem negar, tinha os elementos que eram usados na ceia, mas, por exemplo, não tinha o cordeiro. Porque o cordeiro era o próprio Cristo. Tinha um elemento, o pão, a erva amarga, ok? Então, vamos lá. Porque como Judas tinha a bolsa, pois é, então eles pensaram, a bolsa é porque ele que tomava conta do dinheiro que entrava das ofertas para o ministério de Cristo. Então Judas foi, ainda com oferta na bolsa, depois recebeu mais 30 moedas de prata do sacerdote para entregar ao Senhor Jesus. Então na bolsa dele ali, além de ter ficado, ainda ficou também ali na oferta que ele cuidava, ficou ali também, que depois não teve mais contato com ninguém. Depois disso, ninguém teve mais contato com ninguém, ok? Então ele foi lá, então o demônio entrou no Judas, aqui ó, que é o mesmo que vai entrar no anticristo, ok? Poucos lugares você vai ver na Bíblia falando isso. Que o príncipe das trevas entre alguém. Poucos lugares. Vem conosco, Jesus, nosso amado lindo. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhes dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora glorificado, a glória é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Com todo aquele sofrimento que o Senhor Jesus ia passar, ele falou: agora é glorificado o Filho do Homem. O Senhor Jesus falou assim: agora o Filho do Homem está sendo glorificado, e o Pai também está sendo glorificado no Filho. Quando se refere à Bíblia, fala Filho do Homem, está falando Filho de Deus como homem. Ok? Essa imagem de homem, ela já existia antes do homem ser criado. Porque a Bíblia fala assim: façamos conforme a nossa imagem. Aleluia? Vamos lá. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus: a glória é glorificado o Filho do Homem, e Deus o Pai, é glorificado nele. Que o Filho do Homem está falando do Senhor Jesus, né? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Okay? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Então, o que está acontecendo?
o Senhor Jesus ia ser glorificado, ok? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Aleluia. Estava chegando. Pô, o Senhor Jesus ia sofrer muito, sofreu muito, muito, gente. Até a carne do Senhor Jesus foi espirrada na hora que batia nele. Mas depois de 3 dias, ele ia estar na glória eterna e está para sempre. Amém. Vamos lá. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus. Aos judeus é quando aquelas pessoas religiosas vinham discutir com ele, ok? As pessoas dos fariseus, saduceus, escribas, eles vinham discutir com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falava isso, aqui, ó. Ele falou, como eu tenho dito aos judeus, mas aqui não é o judeu povo todo, não é todo o povo judeu. Muito do povo judeu creram em Jesus de Nazaré. Ok? Aqui, quando fala judeu na Bíblia, está falando daqueles que o rejeitaram, que rejeitaram o Senhor Jesus, ok? Mas não é todo judeu, é um grupo, é isso. Para onde eu vou, não podeis vós ir, e eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O amor é uma coisa muito importante no ministério de Cristo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Ele não tinha entendido nada ainda. O Senhor Jesus explicando ali, fez a última ceia, já tinha... acho que aqui eles iam para o jardim orar. O Judas tinha saído e eles estavam conversando. E o Senhor Jesus tentando explicar ali, mas eles não imaginavam que o Senhor Jesus ia para a cruz no outro dia, viu, gente? Nenhum dos discípulos imaginava isso. A não ser o Judas, porque já tinha recebido o espírito do demônio para ir trair Jesus. Ir lá e trazer o soldado do templo, mandado pelo sacerdote Caifás. Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha vida? Olha lá, Pedro sempre falava demais. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes a gente fala também. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Ok? E depois a gente vê a história aí, vai ser no capítulo 14. Porque o Evangelho de João, ele não está em ordem decrescente. Os acontecimentos, João foi ali escrevendo, mas não colocou assim, igual Mateus, que está tudo na ordezinha até o final. João vai ter o capítulo 21, mas aqui no capítulo 10, é 10 que eu estou lendo? Não, 13. Aqui no capítulo 13, já está falando de quando... da ceia, já foi feita a ceia, que depois o Senhor Jesus foi para o jardim orar com eles, e depois vieram prender o Senhor Jesus, e no outro dia crucificou, que aí no caso está no capítulo 14, que depois, quando a gente fazer a próxima live, a gente vai falar. Ok, gente? Mas então eu vos deixo aqui na paz do Senhor, siga lá nas minhas redes sociais, passe os vídeos para frente. Não perca tempo
tempo com tanta briga política e internet, não. Sai disso e vai ver a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e quem tiver distraído com a política vai ficar sofrendo na mão do demônio, ok? Porque depois que o Senhor Jesus tirar a igreja da terra, é o demônio que vai governar essa terra. Já está escrito tudo isso na Bíblia. Se você não sabia, fique sabendo. Vem conosco, Jesus, cubra-nos, Pai. Cubra-nos, Senhor Jesus, que o nosso coração possa sempre estar voltado para Ti, Jesus. Tenha compaixão de nós. Nós, nossa casa, nós clamamos por nós, nossos filhos. Em nome de Jesus, nós Te clamamos. Abençoe. Paz, shalom. Até a próxima. Shalom, shalom. Deus vos abençoe. Todos aqueles que seguem minhas lives, Deus vos abençoe. Derrame bênção sobre vocês. Orem, falem com Deus. Fala o seu problema para Deus. Confia nele. Porque Ele vai te ouvir se você for com sinceridade e pedir no nome de Jesus. Amém. Pai, shalom. Até a próxima.